Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 123, e o título dessa mensagem é Vivendo com os pés na terra e com os olhos na eternidade. Salmo 123 diz o seguinte: Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos do desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, aplique essa palavra, de modo que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Todo levante do mal, toda obra contra aquilo que vai ser ministrado hoje, caia por terra no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, pela fé, que cada mente e cada coração está cativo ao conhecimento de Cristo e que essa palavra será aplicada a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Neste salmo, o salmista ele enfrentava uma situação difícil. Qual era a situação? Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo objeto de escárnio, de zombaria, de desprezo. Então, ele abre o seu coração em uma oração a Deus. E ele expõe a sua vida, e ele abre o seu coração, ele diz: Senhor, já estou farto de tanta zombaria, de tanto desprezo, de tanta perseguição que eu estou vivendo. Talvez esse salmo tenha sido composto por alguém durante o período do exílio, em que o povo de Israel perdeu o direito de morar na sua terra e estava exilado no período do exílio da Babilônia, ou então no período de dominação dos persas. E alguém então faz essa oração como um clamor a Deus e pedindo ao Senhor que haja, que faça alguma coisa, que intervenha na sua situação. O que eu acho interessante aqui do salmista, quando ele escreve essa oração, porque o livro dos Salmos é um livro de orações escritas, que era usado tanto para a devoção individual quanto no culto do povo de Israel, é que o salmista ele está atento à sua realidade, ele descreve o momento difícil que ele está vivendo, ele não foge da realidade, ele não faz de conta de que não está acontecendo nada, mas ele tem o mérito de não ficar preso à sua realidade, de não ficar simplesmente olhando ou se lamuriando só pelos seus problemas que ele está enfrentando. Ele consegue, em meio a isso, ele também, que estando aqui com os pés na terra, ele consegue também olhar para a eternidade, porque ele levanta a voz dele em oração. Então, daí que surgiu essa ideia de viver com os pés na terra. Você não está fazendo de conta que a sua realidade não existe, que os seus problemas não existem. Afinal de contas, ser cristão não é fugir da realidade, não é se alienar, não é ficar uma pessoa à toa. Não, nós estamos com os pés na terra. Quando o pastor Edivan, há pouco, subiu aqui e disse: irmãos, nós temos boletos para pagar. A maior prova de que nós estamos com os pés na terra é essa, é que nós temos boleto para pagar. Não é verdade? Ninguém faz de conta que não existe boleto. Tem boleto para pagar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não adianta brigar com o boleto. Ele sempre vence. É ou não é? Boleto sempre vence. Sempre tem uma data. Ele vence. Então, não queira brigar com o boleto. Ele vai vencer. O que você precisa fazer é pagar. Não é verdade? Então, nós estamos sim com os pés na terra, mas também estamos com os olhos na eternidade. Por quê? Porque a gente paga os boletos, a gente administra a nossa vida, mas nós não estamos presos, circunscritos à realidade ao nosso redor. Nós estamos aqui com a cabeça, a mente na eternidade.
Nós estamos vivendo o hoje, mas nós não estamos aqui presos no hoje. Nós conseguimos transcender, nós conseguimos ir além das nossas dificuldades e dos nossos problemas. E é isso que é ser cristão. É você estar aqui com os pés na terra, fazer o que tem que fazer, viver a vida no nosso meio, porque Jesus disse assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus, ele não quer que a gente viva alienado, mas, por outro lado, a Bíblia Sagrada também nos diz que nós devemos viver olhando para cima, de onde vem a boa dádiva, de onde vem todo o dom perfeito. Então, nós estamos nesse duplo processo de olhar a nosso redor, de ver a vida e administrar a nossa realidade, mas nós não devemos ficar presos a ela. Por quê? Porque se você vive a sua vida apenas preso à sua realidade, se a sua realidade for tranquila, for light, tudo bem, você vai estar mais ou menos tranquilo. Agora, se você estiver passando por luta e tribulação, e essa é a única esperança que você tem é nessa vida, você vai entrar em desespero. E é por isso que muita gente se mata, porque não consegue administrar a sua realidade. E nós, como cristãos, somos chamados a viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Amém? A nossa realidade hoje não é muito diferente da realidade do salmista. Por quê, pastor? Porque também nós vivemos dias difíceis. Nós não estamos, talvez, sendo perseguidos, mas nós somos confrontados com uma cultura que desafia a nossa fé. Uma cultura que é totalmente contrária a valores e princípios que se chocam com a nossa fé. E nós temos que enfrentar essa cultura. Nós somos confrontados diante de uma sociedade que escarnece da nossa obediência. Se a gente diz, olha, isso aqui eu não quero para mim, a pessoa diz, mas rapaz, isso aqui tu vai levar vantagem. Aí você diz, não, mas vai contra os meus princípios e valores. E alguém diz assim, mas tu é muito besta mesmo. Por que você, está todo mundo fazendo e por que só você não faz? É porque eu estou com os pés na terra, mas eu estou com os olhos na eternidade. Amém? Então, nós vivemos um tempo também de dificuldade na nossa vida. E a nossa resposta não deve ser a resposta de desespero, mas a nossa resposta deve ser uma resposta de entrega a Deus, deve ser uma resposta de confiança e deve ser uma resposta de oração. Por isso que estamos aqui hoje. No culto de oração, nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Mas antes de nós fazermos isso, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Na semana passada, nós falamos que viver com os pés na terra e com os olhos na eternidade é, em primeiro lugar, reconhecer a soberania de Deus, ou seja, que Deus está acima de tudo e de todos. Por isso que nós podemos ter essa expectativa positiva, porque nós não estamos lutando na nossa força, na nossa carne, no nosso braço, apenas com os recursos naturais. Nós temos um Deus que é soberano, que está acima dos reinos, dos poderes, dos principados, das potestades, das circunstâncias. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada diz que para Ele nada é impossível. Então, se eu vou depender da soberania de Deus, eu tenho que fixar os meus olhos nele, eu tenho que depender do poder dele e eu tenho que colocar o Senhor como meu refúgio. Isso aqui foi o que nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos avançar um pouco dentro do próprio Salmo. Segundo lugar, se eu estou vivendo com os pés na terra e com os olhos na eternidade, eu vou me submeter ao senhorio de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai viver submisso ao senhorio de Deus. Pastor, o que é isso, pastor? Ora, se Deus é Senhor, em primeiro lugar, como servo dele, nós estamos atentos às suas ordens. O texto diz assim, no versículo 2, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, assim também os nossos olhos atentam para o nosso Deus. Irmãos, deixa eu explicar um pouquinho o contexto. No Oriente Médio, os servos, eles aprendiam a interpretar os gestos silenciosos dos seus senhores. Não precisava o Senhor ficar falando.
O servo, o escravo, ele ficava ali à disposição, atento. Qualquer gesto que o seu senhor fizesse, o escravo já estava ali disposto a vir, a servir. Por quê? Porque a função dele era estar atento. E aí o salmista diz, olha, assim como os servos, os escravos, ficam atentos à voz do seu amo, aos gestos do seu amo, nós, Senhor, também estamos atentos a Ti. Então eu, como servo de Deus, se Deus é meu Senhor e eu sou servo, eu estou atento à voz de Deus. Eles viviam atentos para eles saberem o que fazer e não falhar. Por quê? Porque se eles fizessem errado, eles seriam castigados. E aí eles estavam vivendo debaixo do medo e da coação. Eu me lembro no tempo que eu era criança, lá do interior, eu tenho 58 anos, então não sou mais nenhuma criancinha. O tempo que eu era criança, a educação era um pouco diferente. O pai não ficava discutindo com o filho. Hoje eu fico vendo os pais, menino, não faz isso, menino, faço. E o pai, esse menino é tão difícil. No meu tempo, irmãos, você primeiro apanhava para depois saber o motivo. Como diz do interior, o tabefe comia de esmola. Não é verdade? Então, eu me lembro, o papai, ele olhava, bastava ele olhar para a gente, não precisava mais nada. Baixava o facho, se aquietava. Um dia, como eu fui o caçula, então acho que o caçula ele apanha menos, né? Porque os outros apanharam mais. E eu tive um irmão que apanhou muito, porque ele deu motivo. Então, quando chegou da minha vez, eu acho que o papai amenizou. Mas teve um dia que eu estava lá no curral, na rua, e eu só ouvi ele gritando o meu nome. O meu apelido meu nome é Joaquim, mas o meu apelido era Neto. Por quê? Porque Joaquim era o nome do meu avô. Eu tenho o nome dos meus dois avós e aí me chamavam de Netinho. E ele dizia, Neto, vem cá. E eu escutei, mas eu peguei e disse, não vou agora não. E aí, depois quando eu resolvi ir, lá em casa, na entrada, tinha assim um corredor grande, quase daqui ali o final da igreja, estreito assim, de 1,5 m, e no final do corredor, o piso da sala era mais embaixo, então você tinha que descer um degrau. E aí eu venho lá, andando pelo corredor, e quando eu chego no final do corredor, que eu vou descer aqui o degrau, eu fiz assim, mas o meu pé não tocou no chão, porque ele me pegou aqui pelos cabelos e me segurou. E aí, haja sola. Então, a gente, de certa forma, a gente tinha um medo por conta do castigo. E era assim que os escravos também tinham. Mas aqui o salmista diz assim, Senhor, os olhos dos servos estão de olho no seu Senhor. Eles por medo, mas os nossos olhos estão em Ti, porque nós queremos te obedecer de coração. Amém? Essa é a diferença. Irmãos, eu não sei se vocês já foram num restaurante chique. Quando a gente vai num restaurante simples, você fica, garçom, e você gesticula, ei garçom, passa aqui, e o cara não passa, e você diz, meu Deus, já está meia hora aqui, eu quero fazer o pedido, e o garçom não está nem aí. Um restaurante chique não é assim. Você chega, o garçom vai lá, bota logo a mesa aqui, doutor, está aqui a carta, e vem logo oferecer carta de vinho, né? Porque eles pegam você naqueles vinhos lá, porque ele compra o vinho por 100 e vende por 500. Então ele já vem logo a carta de vinhos, e aqui o nosso menu, ou menu, como alguém queira, alguma coisa mais chique, né? Então você fizer só assim, ó, não precisa nem fazer assim, se fizer assim ou então só assim, ele já está ali a porta. Por quê? Porque ele está ali para lhe servir. Queridos, o nosso relacionamento com Deus deve ser de tal forma
que Deus não precise bradar, que Deus não precise gritar, que Deus não precise ameaçar, que Deus não precise dizer, olha, tem castigo. Não, eu quero agradar ao meu Senhor, portanto os meus olhos estão atentos ao meu Senhor. Amém? Segundo, porque Deus é Senhor, eu vou esperar pelo tempo certo dele e não o meu. Quando ele diz aqui no versículo 2, Senhor, até que tenha piedade de nós. Ou seja, Senhor, eu vou esperar o teu tempo, não é o meu tempo, não é a minha iniciativa, é a iniciativa do Senhor. Você entende? O que é que o salmista está querendo dizer aqui? É que quando nós sabemos que Deus é nosso Senhor, nós vamos esperar por Ele, no tempo dEle. Nós não vamos querer colocar Deus contra a parede e dizer, Senhor, tem que ser assim agora, eu quero agora, eu estou precisando agora. Deus tem o tempo certo dEle agir. Alguém já disse que Deus não se rendeu à pressa louca do nosso tempo, dos nossos dias. Nós vivemos dias em que tudo é express, até Americanas é express. Hoje tem o café expresso, computador. No tempo que mais antigo, o computador era Pentium. Quando lançou o computador com o processador Pentium, então era uma maravilha. Mas tinha uns que não eram Pentium, tinha uns que eram Lentium. E aí você dava um comando, dava um Enter, às vezes a gente brincava, quando eu comecei a trabalhar com computador na Caixa, porque, pasmem vocês, quando eu entrei na Caixa não tinha computador, era máquina de datilografia. Faz tempo. Eu entrei em 89. O computador, só vim trabalhar com computador em 1993. Sabe o que era o chique? Era aquela máquina de datilografar elétrica. Ela tinha uma esfera que a bichinha ficava. E aí, às vezes a gente ficava só brincando, não digitava nada, mas ficava só tecando a tecla, só para ver ela se mexendo. Então, hoje, se você der um comando e se não for logo de imediato, aí você diz, esse celular está muito lento, esse computador está muito ruim. Por quê? Porque a gente aprendeu a viver numa era em que tudo é assim, ó. E aí quando a gente vem para a igreja, a gente se converte e a gente é ensinado que nós devemos orar e que Deus responde a oração, aí você diz, é? Então peraí, eu vou orar e... Abre-te, Sésamo. No porta do céu não é abre-te, Sésamo. Porta do céu, ela se abre no tempo de Deus. Até que tenha piedade de nós. Amém? Você, por acaso, já foi numa emergência? Quem aqui já foi na emergência de um hospital? Você chega lá morrendo de dor, passando mal... Aí vai para a triagem. Você não chega lá e diz, ei, onde é que está o médico? Doutor, vai entrando no consultório. Não, peraí, meu amigo. Tem uma triagem. E dependendo da triagem do tipo de problema, se você for num hospital para pegar um atendimento para otorrino no tempo de gripe, você pode esperar que a senha vai ter muita gente sendo chamada. Por quê? Porque aquele momento ali, todo mundo gripado, todo mundo procurando, e a capacidade do hospital de atender é limitada. Então tem espera. Então se você tem que esperar ser atendido na emergência, por que agora você chega assim na porta do céu e vai batendo e querendo que as coisas aconteçam assim instantaneamente? Não é assim que Deus age. Deus tem o tempo certo dele, na sua agenda. Na economia divina, ele tem o momento dele de agir. Amém? Então deixa eu lhe dizer, você é servo e ele é Senhor. E se ele é Senhor, quem determina o tempo é ele. Amém? Pai, eu quero comer agora. Não é a hora.
Deixa a sua mãe servir. Ah, eu quero agora tomar banho em piscina. Não é agora. Você não vai tomar banho em piscina hoje, você está gripado. Ah, meu amigo, você só fazia um assim. Aí a outra era assim, ó. Por quê? Porque não é assim que as coisas funcionam. Amém? Então, no reino de Deus, o tempo certo é o tempo dele. Amém? Jesus diz o quê? A mim compete orar. Buscai, buscai. Batei, batei. Pedi, pedi. Mas o tempo de resposta, ele está agendado no céu. Amém? E a espera não significa abandono. Não significa que Deus te abandonou. Mas a espera significa preparo. Amém? Diga assim, ó. A espera não é abandono, mas é preparo. Muitas vezes Deus está nos preparando para algo. Por quê? Porque naquele momento nós não estamos aptos a receber. Não é o tempo certo. Muitas vezes Deus quer nos dar aquilo que a gente quer, só que não é no nosso tempo, não é no nosso momento, porque às vezes nós não estamos preparados. Imagine uma criança de 15 anos, doida para dirigir, e o pai coloca uma Ferrari na mão dele. Ela está preparada para dirigir? Não está. Ela não está amadurecida, nem emocional e às vezes fisicamente para lidar com aquilo. Então, o pai não pode ser irresponsável porque ele não está abençoando, ele vai estar prejudicando. Então, entenda o seguinte, você tem que orar, mas o seu olhar tem que estar atento ao tempo de Deus e esperar pelo momento dele. Amém? Então, o salmista me ensina que Deus, ele é o Senhor. A segunda coisa, para poder nós orarmos, é que o salmista me ensina que se eu quiser viver com os pés na terra, com os olhos na eternidade, eu vou apenas não crer que Deus é soberano, eu vou apenas não crer que Deus é Senhor, mas eu vou também apelar para a sua misericórdia. Olha aqui o que é que diz o versículo 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, porque eu vou apelar para a misericórdia de Deus, eu vou apresentar as minhas necessidades em oração e aguardar o seu favor. Você está entendendo? Eu vou repetir. Porque eu vou apelar para a misericórdia de Deus, eu vou apresentar a minha oração, a minha necessidade e vou ficar na expectativa do favor de Deus via o meu encontro. Por quê? Porque eu estou apelando para a misericórdia de Deus. Ele diz assim, ó Senhor, tem piedade de nós. Quando você diz assim, ó, por favor, tenha misericórdia de mim, por favor, me ajude, o que é que você está fazendo? Você está apelando para a pessoa te ajudar. Você já viu alguém chegar para você e dizer, ô moço, me ajude aqui, ou me dê uma passagem, ou então compre essa lata de leite ninho? É tanto golpe, né? Que a gente... O pão de açúcar, a gente está lá dentro, aí fica. A mulher chega com um pacote de fralda. Ela não chega, né, com um pacote, não. Ela chega com um pacotão. E é daquela Rubis, que é a das mais caras. Compra esse pacote aqui para mim. O pão de açúcar coloca lá. Não dê nada. Se você quiser contribuir, contribua com a entidade. Então, se você quer ajudar, tem o Instituto Nova Criação aqui, ó. Pronto, que aí você está dando e você sabe que o dinheiro não vai ser mal utilizado, vai ser bem utilizado. Então, quer ajudar? Não fique refém dos pedintes na rua. Dê onde você sabe que o dinheiro vai ser bem empregado, ou aqui, ou no IPRED, em alguma instituição, Instituto do Câncer, mas não fique refém. Mas a pessoa que está pedindo, ela está apelando pela sua misericórdia. Então, se eu estou diante do Senhor e eu estou necessitado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apelar para a misericórdia de Deus. Eu não posso chegar impondo, porque quem pede, quem está necessitado, não dá ordens. Ei, você agora vai me ajudar. Espera aí, quem faz isso é ladrão. Um dia,
Eu atendi uma pessoa lá na Caixa, ela disse que tinha sido vítima de golpe. Como é que foi? Ela estava saindo da academia, aqui nesse Duex aqui, onde tem esse prédio comercial, estava no estacionamento, o cara chegou para ela e disse: olha, eu quero ajuda. Ela: como? Faça um Pix para mim agora aí de R$200. E aí o cara obrigou ela a fazer o Pix. Ele estava pedindo ajuda? Não, ele estava assaltando, porque quem pede ajuda não chega mandando, não chega ordenando. Quem pede está numa situação desfavorável e está apelando para a ajuda de alguém. Então, se eu estou necessitado, como é que eu vou chegar para Deus e vou impor a Deus? Não, eu vou apelar para a misericórdia. Por isso que o salmista diz, tenha piedade de nós, Senhor. Eu vou apresentar as minhas necessidades. Ele não exigiu justiça, mas ele suplicou misericórdia. Amém? Quando nós estamos diante do desprezo, da fragilidade que nós estamos enfrentando, da situação difícil, não cabe a nós ficar mandando. O apóstolo Paulo, irmãos, no Novo Testamento, aqui em 2 Coríntios 1:3, ele diz assim, ele está descrevendo a Deus, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Por que eu me animo a orar? Porque eu estou orando ao Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E o apóstolo Paulo, ele está tendo essa revelação e chamando Deus de Pai da misericórdia, mas ele está apenas replicando um pensamento do Antigo Testamento, que Deus já tinha se mostrado como Deus da misericórdia, não apenas no Novo Testamento, porque às vezes as pessoas têm a tendência de achar que o Deus do Antigo Testamento era carrasco, e é diferente do Deus do Novo Testamento, que é um Deus de amor. Mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Amém? Então, não, porque no tempo da lei tudo era difícil. Agora nós estamos no tempo da graça. É como se Deus fosse esquizofrênico. Em um determinado momento ele deu um chute aqui e ele disse, eu sou muito ruim, agora a partir de agora eu vou ser bom. Deus é imutável. Amém? Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, quando Paulo diz que Deus é o Pai das misericórdias, no Novo Testamento, ele está apenas replicando o que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, é a misericórdia de Deus que está nos sustentando do começo ao fim. E por isso que eu me animo para apelar para a sua misericórdia. Quando eu estou diante de uma situação difícil, eu estou aqui com os pés na terra, eu estou aqui considerando a minha realidade, o meu problema, mas eu não vou ficar circunscrito ao meu problema. Eu tenho um Deus de misericórdia a quem eu posso clamar, a quem eu posso pedir, a quem eu posso acessar. E é a esse Deus que eu vou chegar e dizer, Senhor, tenha piedade de mim. Amém? Eu quero lhe dizer o seguinte, se ninguém tiver misericórdia de você, Deus tem. Amém? Às vezes você está esperando contar com a ajuda de alguém. Você está certo de que fulano vai, ali é pedra 90. Já sabe o que é pedra 90, né? Pedra 90 é a maior pedra do bingo. É a maior, 90. Então, quando você diz pedra 90, é aquela pessoa que não falha. E aí, quando você vai, e muitas vezes você dá com os burros na água. Não foi aquilo que você estava pensando. Você estava contando como certo e a pessoa não se solidarizou com você, com a sua dor, com a sua necessidade. Mas eu quero lhe dizer que tem um Deus que te conhece, que te ama e que Ele te entende. Mesmo que você tenha metido os pés pelas mãos, você vai colher consequências? Vai. Mas mesmo assim, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista. Amém? Existe a lei da semeadura e da colheita. É verdade.
Deus não passa pano em ninguém, é verdade. Mas também a Bíblia diz que Deus é misericordioso. O seu filho erra ou não erra? E aí agora você vai chegar para ele e dizer, meu filho, é o seguinte, aqui é a lei do Chico de Brito. Escreveu, não leu? Não, é analfabeto. Escreveu, não leu, analfabeto. É porque a pessoa só sabe desenhar o nome. Mas, voltando, escreveu, não leu, aí é sola. Né? Então, aí você vai dizer, porque eu vou mostrar para esse menino? Não. Você é pai, você é mãe, você disciplina, a Bíblia diz que o pai disciplina o filho a quem ama, mas também você é misericordioso. Até na sua disciplina você vai exercer misericórdia, porque o seu objetivo não é castigar, o seu objetivo é corrigir, é abençoar para que ele acerte da próxima vez. Não é? Por isso que a gente não deve disciplinar no momento de raiva. Porque no momento de raiva você não vai disciplinar com amor para corrigir, você vai disciplinar para descontar a raiva que aquele menino está fazendo. Então, se você tiver um mínimo de bom senso, você vai deixar passar a raiva e depois você vai chegar e dizer, filho, isso assim assado, aconteceu isso, agora você vai ficar de castigo, ou eu vou tirar isso e isso de você, para que você aprenda. Aí você vai dar uma disciplina, um corretivo correto. Amém? É redundância, né? Corretivo correto. Então nós podemos, irmãos, entender o seguinte, que Deus é um Deus de misericórdia, nós podemos nos aproximar do Senhor com ousadia, confiando não nos nossos méritos, mas na sua compaixão. Amém? Quando tudo nos humilha, Deus nos levanta. Quando tudo nos humilha, Deus nos levanta, porque Deus é o Deus de misericórdia. E porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele não apenas vai ouvir a minha oração, mas também, porque Deus é um Deus de misericórdia, eu posso orar com sinceridade e com objetividade. A Bíblia diz que nós devemos usar as nossas faculdades mentais. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não. O que é um culto racional? É um culto em que não pode ter emoção, pastor. Eu vou chegar aqui e vou dizer, bendito seja o Cordeiro. Né? Ou então, um canto de alegria, como a gente canta aí você está aqui. Não, eu estou um culto racional, irmão. E aí você parece que engoliu um cabo de vassoura. Está aqui tezinho. Não. Um culto racional significa que eu vou usar a minha inteligência para adorar a Deus, mas isso não despreza a minha emoção. Eu tenho que me alegrar. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então, eu posso me alegrar, eu posso pular, eu posso até rodar, rodopiar, né? Mas eu vou continuar racional. Então, Deus quer que a gente sirva a Ele com entendimento. Amém? Então, eu vou poder orar com sinceridade. E aí o salmista, ele apresenta o seguinte, Senhor, tenha piedade de nós. Por quê? Aí ele vai dizer agora no versículo, porque a nossa alma está sobremodo farta de zombaria. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, não aguento mais, pegando no meu pé, o povo zombando de mim, eu sendo objeto de chacota. Senhor, estou cansado, eu aguentei até aqui, mas eu sinceramente, usando uma expressão que é muito popular, eu estou de saco cheio, é muito ruim. Porque onde eu vou, eu sou objeto de zombaria. O que é isso, irmão? Primeiro, você apresenta a sua oração com sinceridade. O salmista contou a Deus exatamente o que ele sentia. Quando eu oro a Deus, eu tenho que ter reverência, mas não significa que eu não possa abrir meu coração. Senhor, está doendo. Se você chega diante de um médico e diz, doutor, o senhor que estudou laudas e laudas, venho apresentar diante do Senhor a minha queixa. Eis que começou uma dor irradiando aqui, e ela... É assim que você chega e diz para o médico? Não,
Você chega e diz, doutor, é aqui, ó. É aqui no espinhaço. Não é? Você chega e diz a sua dor, você conta, sem cerimônia. Por quê? Porque ali, aquele momento da anamnese, ele precisa entender a sua queixa para ele poder lhe ajudar. E isso não é desrespeito ao médico, não. Você está falando o que você está sentindo para poder ele entender. Então, quando você chega diante de Deus, não significa que você tem que chegar com cerimônia. Você chega com reverência, sabendo quem Deus é e quem você é, que Ele é Senhor e que você é servo. Mas isso não impede de você abrir o coração e dizer assim, eu estou triste. Hoje eu estou triste. A situação está se arrastando e eu estou me sentindo sem forças, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo desanimado. Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, tenha piedade de mim. Eu estou cansado de zombaria. A minha alma está farta de tanta luta. Porque eu mato um leão no dia, quando eu olho no outro dia já tem 3 e 4 para eu matar de novo. Parece que eu saio de uma situação e parece que já vem outra. É uma luta atrás da outra. E isso, irmãos, não significa que você não possa abrir seu coração. Abra o seu coração, seja sincero. Fale a Deus aquilo que está lhe incomodando. Jesus, ele foi objeto de desprezo. Foi ou não foi? Jesus foi escarnecido, Jesus foi zombado. E quando Jesus estava ali no Getsemane, ele abriu o coração para Deus e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É difícil, eu estou passando um momento difícil. Ele chegou para os discípulos e disse, vocês aí não podem orar comigo nem um só instante, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, ele sofreu, ele passou os mesmos sentimentos que eu e você passamos. Por isso que ele é nosso sumo sacerdote, e a Bíblia Sagrada nos diz que ele pode nos ajudar em ocasião oportuna, porque ele sofreu as coisas que nós sofremos. Jesus se encarnou, irmãos, e uma das vantagens da encarnação de Cristo foi ele experimentar as dores, ele passar por situações semelhantes às quais nós passamos. Por isso que ele pode nos ajudar, porque ele nos entende. Se você chega para alguém que nunca passou fome, aí você diz, eu estou com fome, ela não entende, ela acha que a fome é aquele vazio na barriga entre o café e a merenda. Ai, deu 9 horas, eu tomei café 6 da manhã, eu já estou com fome. Não é fome, isso não é fome. Fome é você passar 3, 4, 5 dias sem comer e não ter nada. Aí você sente a dor da fome. Mas para quem nunca passou isso, tem dificuldade de entender. Não é? Jesus, ele passou os mesmos sentimentos. E Jesus, ele enfrentou o desprezo. E o que foi que Jesus fez? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que nós temos que fazer. Quando nós estamos passando por dificuldade, é nos entregarmos ao Senhor. É orar com sinceridade e com objetividade. Deus não espera de nós, irmãos, nada a não ser a nossa verdade. Deus não espera de nós um discurso bonito. Por quê, pastor? Porque Ele te entende. Não adianta você chegar floreando, com palavras floreadas, cheias de rebuscadas. Você não está falando comigo, você está falando para Deus. Ele diz que antes que a palavra venha aos nossos lábios, Ele já conhece. Então não adianta eu querer enfeitar o pavão. Seja sincero, abra seu coração, diga, Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Não existe, deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe ou não deveria existir nada na nossa vida que não pudesse ser objeto de oração. Se existe alguma coisa na minha vida sobre a qual eu não posso orar, tem alguma coisa errada. Entende? Se não posso apresentar essa situação diante de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Não era para eu estar ali naquela situação. Porque tudo na minha vida pode e deve ser objeto de oração. Até o meu momento íntimo com a minha esposa.
Eu conheci uma pessoa que disse, olha, na hora que eu estou com a minha esposa, eu peço, Jesus, fica lá fora. Que espiritualidade é essa? Que Deus está em alguns momentos e em outros não na minha vida. Nada na minha vida pode estar fora do alcance de Deus. Amém? Toda e qualquer situação, você tem que dizer, Jesus, pode vir. Fica aqui comigo. Minha vida é um livro aberto. Meu coração, os meus sentimentos estão postos diante de ti. Amém? Então seja sincero, seja objetivo. Senhor, eu estou farto de tanta zombaria. Ou seja, ele está descrevendo uma situação específica. Ele não está dizendo coisas que não tem nada a ver. Sabe qual é o grande problema da reza? O grande problema da reza é a desconexão entre a vida e as palavras da pessoa. Eu estou aqui com um problema. Aí eu chego, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A voz, e aí como é? Peraí. Qual é o problema? É o meu boleto que venceu. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura. Não. Você tem que dizer, Senhor, eu tenho uma conta para pagar, eu não tenho dinheiro. Manda aí a provisão. Entende? Você tem que dizer para Deus onde é que está a sua dor, a sua necessidade. Não adianta você querer desconectar, porque Deus sabe a minha realidade, Deus sabe a tua realidade. Então, porque eu estou com os pés na terra e com os olhos na eternidade, eu vou apelar para a misericórdia de Deus. Estamos só recapitulando. Pastor, como é que eu vivo com os pés na terra, com os olhos na eternidade? Primeiro, eu reconheço que Deus é soberano. Ele reina acima de todas as circunstâncias. Segundo, eu reconheço que Deus é Senhor. Como servo que eu sou, eu vou viver atento e obediente àquilo que Deus quer e esperando o momento certo dele agir. E por fim, porque eu vivo com os pés na terra e com os olhos na eternidade, eu vou apelar para a misericórdia de Deus em qualquer circunstância na minha vida. E eu vou orar com confiança, com sinceridade e com objetividade, sabendo que eu estou me ajoelhando diante do trono da graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor?